Bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso Provérbios na Prática. É uma alegria imensa, é uma oportunidade tremenda poder estudar das Escrituras, não é verdade? Se tem algo que pode fazer a real diferença na nossa vida, é conhecermos as Escrituras, porque ela é um GPS para uma vida extraordinária, é um caminho, é um manual para uma vida excelente, para uma vida feliz. É um manual que nos ensina como viver melhor. É um guia que nos ajuda a andar pelo caminho certo. Então é um prazer poder falar das Escrituras e estar aqui com você mais uma vez. E o nosso Provérbios de hoje é o 16:9, que diz assim: O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Olha, queridos, Deus não abre mão da sua vida. Observe o que o Provérbios diz: O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Se nós formos entender este provérbio de forma equivocada, nós vamos ficar até um pouco tristes, porque por mais que eu trace planos, é o Senhor que vai dirigir os meus caminhos. Então, no final, é a vontade de Deus que vai ser cumprida. Então, para que eu vou fazer planos mesmo? Se já que os meus planos vão ser interrompidos pela vontade de Deus. Essa é a forma errada de olhar este provérbio. Mas, João, qual é a forma certa então? Primeiro, se o seu coração traça um caminho, é porque Deus colocou isso no seu coração. Nós fomos feitos imagem e semelhança do Criador. Enquanto imagem e semelhança do Criador, nós temos traços do Criador. E Deus é um Deus que tem planos, é um Deus que sonha. Ele sonhou com você. Então, para você criar algo, primeiro você tem que pensar, sonhar, meditar sobre. E Deus é assim. Ele tem planos, ele tem sonhos para a sua vida, para a minha. E ter sonhos, então, é um traço de Deus, como imagem e semelhança do Criador que eu também tenho. Agora, qual é a grande diferença? Mas o Senhor lhe dirige os passos. Eu planejo, entrego nas mãos de Deus e Deus dirige os meus passos. E quando eu planejo e entrego nas mãos de Deus para que Ele dirija os passos, eu faço um outro exercício, que é de colocar os meus planos debaixo da vontade de Deus. Você pode fazer planos, mas Deus tem planos melhores para a sua vida. E o que você quer escolher? Os seus planos ou os planos melhores de Deus? Viver no próprio orgulho, porque eu quero, que nem criança birrenta e marrenta, eu quero, ou entender que Deus tem planos muito melhores para nós. E pensando enquanto crianças, diante da grandeza, da profundidade, da sabedoria e da perfeição de Deus, nós somos apenas crianças. Uma criança pode querer atravessar uma rua movimentada, cheia de carros, fora do farol, e o que aconteceria? E às vezes nós somos crianças birrentas que queremos atravessar a rua no momento errado. E quando o pai puxa pela mão e fala assim: Olha, eu tenho planos melhores para você. Eu vou te colocar no lugar certo da rua para que você possa atravessar e conquistar coisas boas e grandes na sua vida. Não é o local, o momento de atravessar aqui, mas você precisa atravessar no local certo. Isso é ter planos melhores e maiores para as nossas vidas. Não é que Deus não está nem aí para os nossos planos e a vontade dele vai ser cumprida. Muito pelo contrário, queridos. Se os seus planos são planos que agradam a Deus, são planos que são feitos dentro de princípios, de valores, Deus se agrada. E Deus quer fazer com que você prospere e caminhe, mas Ele quer dirigir os seus passos. Você pode caminhar, mas a direção tem que ser dada por Deus. Por que, João? Por que de tudo isso? Quais são os benefícios? Primeiro, Deus conhece o seu futuro. Pare e pensa, queridos.
Se existe alguém que conhecesse o seu futuro e estivesse junto com você, você falaria para esta pessoa: olha, não me fala nada do futuro, deixa que eu vou do meu jeito. Se eu errar, tá tudo certo. Se eu quebrar a cara, tá tudo certo. Mas eu não quero saber, eu quero ir do meu jeito. Isso é orgulho e arrogância. Mas se Deus está do seu lado e conhece o seu futuro, por que não entregar o seu caminho nas mãos dele e deixar que ele dirija os seus passos? Não faz sentido, queridos, querer caminhar sozinho, do meu jeito, enquanto você tem um Deus que te ama, quer o melhor para a sua vida e que conhece o seu futuro. Deus conhece o seu coração e as suas limitações, melhor do que você mesmo. Deus conhece aquilo que está no meu coração. Deus conhece os meus desejos mais profundos. Ele entende como esses desejos funcionam. Então é melhor que eu entregue meu caminho a Deus, porque sabendo que eu sou falho e Deus é perfeito, e que Ele conhece as minhas fraquezas, Ele vai me colocar num caminho onde eu vou passar com mais firmeza, com mais clareza, com uma direção mais certa, longe das minhas fraquezas, das minhas inclinações, porque Deus sabe onde você é falho. Deus sabe onde as suas inclinações elas são mais propensas a te levar para o erro. Então é melhor que eu coloque os meus planos e os meus caminhos na mão de Deus. Depois, Deus quer cuidar de você, querido. Deus quer cuidar de você. Esse é o plano de Deus para a sua vida, cuidar de você. Então, muitas vezes eu falo por mim, falo por você, nós somos muito orgulhosos e muitas vezes arrogantes diante do próprio Deus. Deus conhece o meu futuro, Deus sabe das minhas inclinações, conhece o meu coração melhor do que eu mesmo e Deus quer cuidar de mim. E mesmo assim, eu falo para Deus: eu vou seguir do jeito que eu quero. E aí o que acontece, queridos? Normalmente nós damos com a cara no muro, quebramos a cara e depois temos que voltar, machucados, sofrendo, para poder encontrar o caminho certo e prosseguir em frente. Nós não podemos fazer isso com as nossas vidas, porque a nossa vida é muito preciosa para Deus. Deus nos ama e quer o melhor para nós. Ele quer cuidar de você e Deus não abre mão de você. Por isso que muitas vezes nós sofremos, porque Deus permite, mas Ele não abre mão de você. Mesmo em meio ao sofrimento, se você não viu o vídeo de ontem, volte lá, veja o vídeo. Nós falamos muito sobre a questão do sofrimento. Muitas vezes Deus permite esse sofrimento para que nós possamos voltar para o caminho, porque Ele quer o nosso bem. Ele quer o seu bem. Então nós temos que ter uma mente blindada dos nossos próprios pensamentos às vezes, para que possamos entender a vontade de Deus para a nossa vida. Não se esqueça desse provérbio: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Não tem nada errado de você fazer planos. Muito pelo contrário, é correto você fazer planos. Mas coloque os seus planos debaixo da vontade de Deus, para que Ele possa dirigir os seus passos, para que Ele possa te colocar num caminho certo e você possa crescer e prosperar em todas as áreas da sua vida. Faça isso, queridos. Não seja teimoso, não. Deixe a Deus cuidar da sua vida. Vai ser melhor para você. Experimente deixar Deus cuidar da sua vida. E você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que você tenha um excelente dia, que você tenha muita saúde, paz, prosperidade e sabedoria para deixar Deus dirigir os seus passos. E você vai chegar no local desejado dos seus planos e dentro da vontade de Deus, que tem os melhores planos para a sua vida. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã, se Deus assim permitir, com mais uma aula aqui no nosso Provérbios na Prática. Grande abraço, queridos!